Se beber é pecado e pecado é quebra da lei, beber transgride qual mandamento, professor? Certo. Você tem que entender uma coisa. Em primeiro lugar, os 10 mandamentos são um resumo de toda a lei de Deus, né? Eles não se constituem nos únicos mandamentos de Deus. Você vê, por exemplo, entre os 10 mandamentos para dizimarmos, você não vê, né? Mas a Bíblia diz, em Malaquias 3, 8 e 9, que se nós não dizimarmos, nós roubamos. E tem nos 10 mandamentos um mandamento que diz não furtarás. Quando a pessoa utiliza-se de bebida alcoólica, ela está contaminando o que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que o nosso corpo foi comprado pelo sangue de Jesus e que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que é ruim para o corpo e para a mente é uma forma de profanar, de sujar esse templo do Espírito Santo. E como a pessoa que toma álcool, se utiliza de bebida alcoólica, né, ela está trazendo danos para a sua saúde, de certa forma ela está transgredindo o mandamento não matarás. Mesmo que o objetivo do mandamento seja falar de homicídio, tá? Ali é homicídio mesmo. Mas de uma certa forma a pessoa está matando a si mesma, né, a si mesma. Então você tem que entender o seguinte, não há uma quantidade segura de álcool para o organismo. Prova disso é que se você tomar apenas um copo de vinho e você for pego no teste do bafômetro, você vai ter sérios problemas com a polícia rodoviária, com a polícia e tudo mais, porque não há quantidade segura de álcool para dirigir e não há quantidade segura de álcool para nada. Então, você estaria profanando o corpo que é o templo do Espírito. E aí, eu deixo para você um outro texto que é importante você ter em mente, né? Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, ou você enche a sua vida, a sua mente e o seu corpo de álcool, ou você enche do Espírito. Os dois não podem habitar juntos. Não que o Espírito deixe de influenciar uma pessoa que bebe, ele continua influenciando. Mas para você receber as impressões do Espírito, como você deve receber, a tua mente tem que estar clara, tá? Então, envolve também uma lei de saúde, porque 3 João diz, né, que Deus quer que sejamos saudáveis, tá? Então, transgredir as leis de saúde também é um pecado. Então, não pense que só os 10 mandamentos se constituem na lei de Deus. Os 10 mandamentos, o decálogo, é um resumo, né? Não há também, por exemplo, no decálogo, não fume maconha, não cheire cocaína, né? Por quê? Porque é um resumo, não tá tudo ali. São princípios, né? São princípios. Sim. Agora, existe na Bíblia a questão do corpo ser o templo do Espírito, o cuidado da saúde. Então, a transgressão de qualquer lei, seja o decálogo, seja uma lei de saúde, é pecado. É que muitas vezes a gente percebe, num tipo de pergunta dessa, né? É importante vocês fazerem a sua pergunta para você tirar sua dúvida aqui. Mas a gente vê numa situação assim que muitas pessoas assim, se não está escrito na lei, por que a igreja fica proibindo eu de tomar a bebida? Então se não está na Bíblia, por que eu tenho que... E outra, e ainda nesse assunto específico da bebida, professor, existem textos na Bíblia em que personagens bíblicos se embriagaram. Sim. Né? E eu acho que é importante a gente apresentar também que Deus não se agradou em nenhum momento sobre isso. Não, os filhos de Deus que bebiam, e Deus não permitiu, ele tolerou, porque eles eram acostumados com essa prática, até Deus reeducá-los, né? Eles misturavam 2/3 de água com o vinho, para ficar menos inebriante,
tá? E quem utilizava a bebida pura de álcool era considerado um gentil, um pagão, Olha aí. né? Então as pessoas precisam não justificar. Se a pessoa gosta de beber, fala para Deus, Deus, eu gosto de usar uma bebidinha de vez em quando, É ruim mas pro meu corpo, é né? ruim, mas me ajuda, Senhor, a não gostar. É melhor fazer isso do que não ter honestidade intelectual e usar a Bíblia para justificar o seu estilo de vida.